Finalmente retornamos aos nossos investimentos. E você que ficou assim como eu, aguardando com grandes expectativas, eu quero anunciar o retorno do canal do Troco ao Topo para os investimentos agora em 2026. E você que ainda não me conhece, eu me chamo Kaique Santos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do Troco ao Topo. Aqui nós falamos sobre investimentos com uma linguagem simples, didática e principalmente muito direta. E no vídeo de hoje você vai acompanhar comigo, após um período bem difícil e delicado, um intervalo que houve na minha vida de 5 a 6 meses aproximadamente sem investir. Nós estamos retornando e retomando os investimentos e agora você vai acompanhar comigo aqui do zero. Vamos novamente construir uma carteira de investimentos investindo apenas o valor de R$250 por mês e você vai ver como é possível crescermos o nosso patrimônio, aumentar o nosso fluxo de caixa e todos os meses, religiosamente, você vai poder acompanhar essa série aqui com o nome dessa carteira do Troco ao Topo e você vai acompanhar isso comigo agora. E agora, compartilhando a tela do meu computador com você, antes de tudo eu quero compartilhar como vai funcionar aqui a nossa estratégia e principalmente o nosso planejamento ao longo dos meses. Nós estamos com o propósito e a missão de investir R$250 todos os meses. Isso não só mostra que é um valor um pouco mais acessível para a grande maioria dos brasileiros, e também mostra que é possível começar investindo mesmo com um valor pequeno e já distribuir e também fazer um balanceamento na nossa carteira de uma forma bem inteligente. E ainda que nós temos um curto período ali de experiência com os investimentos, onde eu estive investindo aproximadamente 1 ano, nós já vamos iniciar então esse projeto e esse planejamento com uma base, para ter como padrão, como origem, como o start inicial para os nossos planejamentos. Então eu estou muito feliz, muito empolgado e eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de retomar os investimentos e principalmente de ter você aqui conosco nesse canal tão especial e importante. Estamos rumo aos 1000 inscritos e eu conto muito com a sua ajuda, com o seu like, ativa o sininho de notificação, porque todos os meses, nessa semana do dia 5 ao dia 10, você vai receber esse vídeo muito especial. E acompanhando aqui a tela do meu computador, nós vamos falar sobre o nosso planejamento. Olhando para esse valor de R$250, nós vamos dividir a princípio o valor de aporte para cada uma das categorias dos ativos da seguinte forma. Nós vamos separar esse valor de R$250, o nosso aporte mensal, em 4 partes. Então vai ficar o total de 25% desse valor para cada categoria de ativo. Ou seja, 25% nós iremos investir em renda fixa, os outros 25% nós iremos investir em fundos imobiliários, os outros 25%, que é a terceira parte, iremos investir em ações, e aí na tela do computador você vai poder observar esse BEST, que nós iremos investir dentro dessas principais empresas a princípio, que são bancos, empresas de energia, seguros, saneamento e também telecomunicação. Claro que dentro desse percentual, para cada um desses modelos, tirando a renda fixa, nós iremos ali também fazer uma distribuição em modelos de ativo e de negócio diferente, para também, dentro desses 25% de cada categoria, nós vamos também equilibrar e distribuir de uma forma bem bacana também. E nós vamos investir nesses ativos por 2 motivos, com o potencial primeiro de valorização e também com o recebimento dos dividendos ao longo do tempo, tá bom? Então essa é a nossa estratégia a princípio. E faltou os outros 25% restante, que nós iremos investir em criptomoedas ou ETFs ou até mesmo em dólar. Então esses 25% será distribuído nessas categorias. E você vai observar aqui que nós já separamos 25% em cada um desses ativos. E segundo a planilha, se nós investirmos o valor de R$250 distribuídos por 25% em cada uma dessas categorias desses ativos, nós vamos ter um valor de aporte aproximadamente de R$62 por mês. Tá bom? Em cada um dessas categorias. Só que eu quero aqui abrir um adendo, porque existem meses que alguns ativos não vão estar tão atrativos assim. Ou o preço vai estar lá em cima, ou não vai ser possível fazermos um balanceamento para diminuir o nosso preço médio. E todas as vezes que nós diminuímos o nosso preço médio
seja num criptoativo, numa ação ou num fundo imobiliário, nós estamos melhorando a performance da nossa carteira e o rendimento e a rentabilidade dela ao longo do tempo, tá bom? Então é muito importante não só diversificar, mas também valorizar essas oportunidades. E algo muito importante que eu preciso destacar aqui é que nós não temos pressa de encher a nossa carteira com muitos ativos. Nós não queremos pulverizar, porque senão, como o nosso valor de aporte não é um valor grande, não é um valor alto, se nós tivermos 3 ou 4 oportunidades naquele mês, será muito difícil conseguir investir e aportar em todos eles. Por isso que você vai observar que ao longo do tempo nós vamos inserindo sim novos ativos na nossa carteira à medida que as oportunidades vão aparecendo. Então sempre que tivermos a oportunidade de uma forma inteligente, coerente e principalmente realista de diminuir o preço médio de ações e fundos imobiliários, essa será a nossa estratégia. Se nós estamos analisando e vendo que naquele mês de aporte não teve tanta possibilidade assim, nós vamos buscar uma segunda alternativa para também colocar um ativo novo na nossa carteira, tá bom? E agora eu quero compartilhar uma informação muito importante com você. Quais serão as ferramentas que vão ser utilizadas dentro dessa jornada nossa de investimentos da construção da nossa carteira? Bom, a plataforma que nós iremos utilizar para os investimentos, toda a gestão, toda ali a construção da nossa carteira, ver o recebimento dos dividendos, se o preço está subindo, se o preço caiu, alguma informação, algum fato relevante, até mesmo olhando para alguns relatórios de algumas empresas, seja os fundos imobiliários, seja as ações, nós vamos acompanhar e tentar centralizar ao máximo tudo aqui na plataforma do Investidor 10. Então é uma plataforma gratuita, uma plataforma muito fácil de você entender, de você mexer aqui nas telas, e você vai entender o quanto é importante a gente ter essa gestão, esse overview, né, essa visão geral sobre os nossos investimentos. E o banco que nós iremos investir será o Banco Inter, onde nós iremos investir em renda fixa, renda variável, também tem a possibilidade de investir em criptoativos ali, ETFs, mas nós vamos estudar tudo isso ao longo dessa jornada que nós estamos apenas começando, tá bom? Então, a princípio será R$ 62,00 aproximadamente em cada uma dessas categorias, só que nesse vídeo eu já quero compartilhar com você a compra que foi realizada no dia 6 desse mês, onde nós realizamos o nosso aporte, e você vai poder acompanhar daqui a pouco aqui na tela ao lado como foi esses investimentos. Eu vou mostrar para você eu investindo de fato o dinheiro, mostrando as ordens de compra, elas sendo executadas, o nosso dinheiro rendendo com o passar do tempo. Então vai ser algo muito especial e eu estou muito feliz de estar aqui com você, tá bom? E olhando então para esse modelo de negócio que nós estamos investindo, o primeiro investimento que nós vamos investir será na renda fixa, e será feito esse aporte no porquinho do Banco Inter, que é a nossa tão falada e sonhada reserva de emergência. Não só porque ela tem uma alta liquidez e aproveitando a alta da taxa Selic, também da taxa de juros, e nós estamos então ali olhando para esse porquinho do Banco Inter e não estamos pensando somente em rentabilidade, mas principalmente em segurança. Caso haja necessidade de fazer algum outro aporte ou fazer alguma outra movimentação um pouco mais ousada, é desse dinheiro que nós iremos remover e investir ou redistribuir na nossa carteira ao longo do tempo, tá bom? Nós vamos fazer de tudo, nós vamos fazer o máximo para não mexer em nenhum aporte que foi realizado em criptoativos, em fundos imobiliários, em ações, em ETFs, em dólar, porque nós queremos usar dessa reserva de emergência, claro que construindo e semeando ali todos os meses, fazer com que ela se torne também futuramente uma reserva de oportunidades, tá bom? Então o objetivo principal, se nós estivermos investindo 250 todos os meses, e como nós estamos iniciando no mês 2 de fevereiro de 2026, considerando que nós vamos investir um mês a mais, ou 2 vezes será realizado o aporte em dezembro, considerando o nosso 13º também aqui em aportes, nós vamos totalizar um valor de patrimônio, né, investido de R$3.000. Mas você vai acompanhar comigo o quanto o investimento ele muda a nossa rotina, a nossa mentalidade, a nossa forma de se organizar num todo, num geral na nossa vida, o quanto nós estamos com o objetivo de diminuir gastos e fazer com que a nossa vida ela cresça, ela flua, ela prospere, e
e é tudo que eu desejo não só para mim, para minha casa, para minha família, mas principalmente para você também que está acompanhando esse vídeo. Então nós vamos investir R$60, tá bom? Aqui no porquinho do Banco Inter, pensando na nossa reserva de emergência. Tá bom? O segundo ativo que nós iremos colocar, você vai poder acompanhar aqui comigo, que será o Banco do Brasil, né? Nós vamos investir aqui em algumas ações do Banco do Brasil e nós vamos comprar 2 ações do Banco do Brasil. E uma coisa importante que eu preciso compartilhar com você é que através de um fato relevante que foi anunciado sobre a empresa do Banco do Brasil, é que ela sempre carregou um histórico de distribuir excelentes dividendos. Só que o ano de 2025 foi um ano bem desafiador para o Banco do Brasil, porque o seu modelo de negócio é um trabalho muito feito através, não somente feito pelo agronegócio, e houve sim uma grande porcentagem de inadimplência por parte de muitos clientes, o que fez com que o lucro dessa empresa caiu bastante. Então isso trouxe uma certa dúvida, incerteza ali no mercado, acabou acontecendo diversas especulações, os preços, né, das ações do Banco do Brasil oscilou bastante, de 18, 21 reais, e agora está em torno de 24, se recuperando novamente. Mas algo que eu queria compartilhar aqui com você que é importante é porque não quer dizer que quando uma ação ou um fundo imobiliário está muito barato, que ele está em oportunidade. Nós precisamos avaliar o todo, tanto o lucro, o payout que será distribuído, a regra da política de dividendos, se essa empresa, como que ela é feito o pagamento dos dividendos dela. Bom, e tudo isso precisa ser levado em consideração. E quando nós falamos sobre o Banco do Brasil, algo que nós podemos destacar aqui, principalmente, é o payout que vai ser distribuído. Então, por mais que o pagamento dos dividendos foi se tornando menor do ano e de acordo com os resultados que foram sendo compartilhados no ano de 2025, agora esse fato relevante traz uma certa expectativa para nós investidor, porque não foi só distribuído aqui e compartilhado essa informação, que os pagamentos serão no mês 3, 6, 9, 12, que você vai poder acompanhar. Aqui nós podemos ver também a data com, que é a data de fechamento, onde você consegue comprar ali aquelas ações e ter o direito de receber dentro daquele período também os seus dividendos, que será distribuído através de juros de capital próprio também de cada uma dessas empresas. Mas o fato também desses 30% de payout traz uma certa expectativa para nós, porque ainda que não sejam os melhores dividendos de uma forma histórica, olhando para esse ativo, a qualidade que ele sempre foi, uma empresa que é centenária, que carrega um grande histórico. Bom, e por isso que nós vamos investir nesse ativo tão importante na nossa carteira, tá bom? Olhando também para a segunda categoria que nós iremos investir, será os bitcoins. Por quê? Porque olhando aqui para os 6 últimos meses, até mesmo para o último mês do Bitcoin, então eu sei que é um criptoativo, um modelo de negócio bem volátil, onde ele oscila bastante. Mas historicamente dizendo, ele não é somente um tipo de ativo a se investir, mas também uma forma de potencial valorização e ganho de capital, crescimento do seu patrimônio. É claro que nós não vamos investir todos os meses em Bitcoin ou criptomoedas, mas esse mês nós vamos investir aproveitando essa oportunidade de baixa, que nós estamos investindo em criptoativos por alguns motivos a serem considerados, porque é uma forma também de diversificar a nossa carteira, olhando para um ativo que tem um potencial gigantesco de valorização, e é óbvio que nós não vamos concentrar todo o nosso patrimônio somente nesse ativo. Nós não vamos ser malucos ou ousados dessa forma, mas é importante a gente ter sim, e você vai poder acompanhar ao longo desse ano, que ainda que o Bitcoin ele caia, eu tenho certeza que ele vai se recuperar também. E sempre lembrando que esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação de compra ou venda, mas você precisa fazer uma autoanálise da sua realidade, do seu planejamento, para que você também alcance êxito e invista com inteligência também, tá bom? Agora, chegando aqui numa parte bem importante que eu queria compartilhar com você, nós vamos comprar 2 ações do Banco do Brasil, nós vamos colocar aproximadamente R$50 aqui investindo no Bitcoin, e eu quero compartilhar com você também como será feito o nosso investimento nos fundos imobiliários. Olhando para os fundos imobiliários, dentro desses 25%, teríamos que investir ali aproximadamente R$62. Porém, eu tenho também a estratégia de compartilhar com você que assim como nós olhamos para as ações
Dentro desse percentual de 25%, nós vamos investir em 80% desse valor em empresas previdenciárias, empresas que trabalham e atuam em áreas perenes, como eu compartilhei, bancos, empresas de transmissão de energia elétrica, enfim, seguradoras. Você já está muito ciente disso. Então, para as ações, nós vamos investir esses 25% todos os meses, mas ao longo do ano e ao longo da nossa carteira, a jornada dela aqui, nós vamos alocar 80% nessas ações mais seguras e 20% em empresas que têm potencial de crescimento ou valorização, small caps e tantas outras empresas também importantes que compõem a bolsa hoje aqui brasileira. E quando nós falamos sobre os fundos imobiliários, a nossa estratégia vai ser muito parecida, mas ela muda um pouquinho. Então nós vamos fazer o 70-30, que vai ser 70% desse valor dentro dos 25%. Nós vamos investir em fundos imobiliários da categoria de tijolos, tá bom? Imóveis físicos, onde cada uma dessas empresas, né, dessas gestoras, eles compõem dentro do seu portfólio diversas empresas, diversos galpões logísticos, empresas que trabalham na área do varejo também, mas enfim, nós vamos investir nessas empresas. E os outros 30% será destinado aos fundos imobiliários da categoria de papel, onde sim está atrelado a CRIs, ao IPCA, também costumam pagar bons dividendos, mas nós não queremos concentrar nem tudo somente em uma categoria de ativo e deixar a outra de lado também. E olhando para essa estratégia, o primeiro fundo imobiliário que eu queria colocar na nossa carteira aqui será, a princípio, fundos de base 10. Por quê? Base 10 quando está relacionado ao valor da sua cota. Tá bom? Então você compra uma cota, você recebe ali o dividendo relacionado ao percentual daquela cota. Existem diversos critérios que precisamos levar em consideração ao escolher um fundo imobiliário. Qual é o seu dividend yield, o PVP, sempre quando ele está próximo de 1, que seria o seu preço justo, é algo que nós precisamos olhar com muita atenção, tá bom? O valor patrimonial dessa gestora, desse fundo imobiliário, a liquidez diária precisa ser algo acima de 1 milhão para trazer pelo menos uma margem de segurança. As empresas que trabalham com esse modelo de tijolos, onde compõe vários inquilinos dentro da sua carteira, é muito importante ela ter pelo menos acima de 10 inquilinos e também ter entre 5% para baixo de vacância de ocupação dentro desses imóveis, dentro desse portfólio, tá bom? Sempre vamos analisar o valor da cota, quanto que ela está distribuindo de dividendos, não vamos pensar somente em dividendos, tá bom? Porque precisamos montar uma carteira um pouco mais estratégica e pensando a longo prazo, e também entender que o dividend yield ele é muito importante. Então todas essas características, olhando para o fundo imobiliário, é excelente para nós. Queria muito iniciar com você investindo no MXRF11, um fundo de papel de base 10, porém ele está um pouco caro nesse momento. Então nesse mês nós não vamos investir e aportar em fundos imobiliários de papéis, mas no próximo mês, com certeza, possivelmente entrará na nossa carteira. O primeiro fundo imobiliário então que entra na nossa carteira aí vai ser o Gari 11, que trouxe sim notícias aí através da gestora, que houve uma assembleia, onde houve algumas movimentações um pouco ousadas, e isso fez com que o mercado recuasse um pouquinho, principalmente os cotistas, onde muitas pessoas acabaram vendendo as suas cotas. Por isso que o PVP, do Gari 11 ele caiu, por isso que houve algumas especulações acerca dessas movimentações. Será que a gestora realmente está deixando o poder, e a autonomia de decisão por parte dos cotistas, ou realmente está sendo algo que está sendo gerenciado ali e nós estamos apenas assistindo ou sendo alguns telespectadores dentro dessa gestora que tem trabalhado aí do Gari 11, tá bom? Então nós vamos investir porque, como nós estamos fazendo esse balanceamento, eu falei que nem todos os meses vamos conseguir aproveitar todas as oportunidades em todos os ativos. Para o Gari 11 nós vamos comprar 5 cotas, excedendo um pouquinho o limite do nosso valor patrimonial ali dos 25%. Nós tiramos um pouquinho de um ativo, tiramos um pouquinho de outro ativo. Renda fixa, investimos R$60. Já na criptoativos, nós estamos comprando pela Binance, tá bom? Não vou comprar pelo Banco Inter, justamente porque a Binance oferece taxas menores. E nós vamos colocar um valor de R$45. Então você vai perceber que do nosso aporte geral de 250 está sobrando um pouquinho ali, dessas categorias. Então nós vamos concentrar isso nos fundos imobiliários, comprando 5 cotas do Gari 11 e nós vamos também comprar 5 cotas do fundo imobiliário GGRC,
que é o próximo que eu quero compartilhar com você também. Um dos queridinhos fundos de tijolo, excelente qualidade, excelente portfólio também. Tem muitos inquilinos de qualidade que compõem a carteira aqui, né, do GGRC, e é um fundo base 10, está descontado, distribui bons dividendos, e você vai poder também entender que ele é um fundo bem diversificado dentro do seu portfólio, porque ele tem diversos inquilinos, diversas empresas, né, que compõem ali, alugam esses galpões, e ele não se concentra somente em um estado. Ele não somente tem mais de 10 imóveis dentro da sua carteira, mas claro que a maior concentração ali está em São Paulo, mas tem Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, enfim, é um excelente fundo imobiliário, tem feito um trabalho muito interessante através dessa gestora, está para anunciar também uma assembleia, isso acende, liga, né, um sinal de alerta para nós cotistas, porque isso realmente nos preocupa a princípio, alguma movimentação, algo que possa acontecer. O GGRC ele distribui todos os meses de forma constante e recorrente aproximadamente 10 centavos por cota. É muito importante entender isso, que ele é um dos fundos imobiliários que está distribuindo 1% ao mês, ali entregando, né, em cima do valor que nós investimos e do valor que nós recebemos. Então, para você ter uma visão geral do nosso planejamento, vai ser esse, tá bom? Teoricamente, será sempre os 25% em cada uma das categorias, com a ressalva e com o adendo de olhar as oportunidades dos meses. Então você vai poder acompanhar isso comigo agora, o cadastro que será feito aqui no site do Investidor 10, e depois nós vamos fazer uma visão geral de como foi aqui o nosso desempenho da nossa carteira, e você vai ver aqui o percentual de cada um desses ativos, e você vai poder acompanhar isso comigo agora também. Bom, galera, seguinte, nós realizamos aqui o cadastro dos nossos ativos e você vai poder observar aqui comigo no Investidor 10 que nós temos aqui aproximadamente, que eu falei, o valor de R$ 247. Claro que nesse momento aqui a bolsa está fechada, então assim que ela abrir vai ter algumas correções aqui nos valores, mas algo interessante que você vai poder observar aqui é realmente a distribuição que eu falei dos nossos ativos. Claro que esse mês ficou renda fixa aproximadamente 25%, porque nós colocamos o valor praticamente exato. O fundo imobiliário nós investimos um pouquinho mais, e aqui está 18% o Bitcoin, nós vamos fazer a diversificação dele ao longo do prazo também, ao longo da nossa jornada, e ações aqui também aproximadamente 20%, tá bom? E nos próximos meses nós vamos investindo conforme as oportunidades aqui na nossa carteira, olhando o crescimento do nosso patrimônio, tá bom? Olhando para os proventos, que é o que nós iremos receber nos próximos meses, nós não temos algo ainda muito claro, porque nós acabamos de comprar e colocar aqui na nossa carteira os nossos ativos. Então nós não temos ainda nenhum provento aqui encontrado, mas assim que tudo for mapeado, recalculado, você vai poder observar aqui com a gente que no próximo mês já nós vamos receber os nossos primeiros dividendos. Então essa distribuição vai ser lançada aqui na nossa planilha, e no próximo mês o aporte será feito, realizado em cima dessa análise, e você vai poder acompanhar aqui no canal. Estou muito feliz de você estar aqui conosco, espero que você tenha ficado até o final desse vídeo, tenho certeza que os próximos meses será algo incrível, e nós vamos rumo ao crescimento da nossa carteira, do troco ao topo. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe, falou e fui!